Bom dia! Que bom estarmos juntos nesta manhã para o nosso momento devocional, para o nosso café com fé e esse tempo tão precioso que Deus tem nos dado de compartilhar da sua palavra bendita, de dividirmos da palavra de Deus que nos traz fortalecimento espiritual e nos traz também edificação. No Evangelho de João, capítulo 11, verso de número 25, a palavra de Deus nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E no verso 26, continuação, diz assim: E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus ele termina de fazer uma importante declaração, mas após declarar ele faz uma pergunta. Ele diz: crês tu isto? Esse era um momento muito especial. Capítulo 11 narra a ressurreição de Lázaro. E quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já está morto e enterrado. E Jesus vai, antes da ressurreição de Lázaro, ele vai ter um diálogo com Marta e também com Maria. Esse texto que eu acabei de ler faz parte do diálogo que Jesus teve com Marta. Porque quando Jesus fala da possibilidade da ressurreição de Lázaro, a palavra de Marta é: eu sei, Jesus, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Mas Jesus estava pensando numa ação imediata daquilo que ele haveria de fazer na vida de Lázaro naquele momento, naquele dia. E então Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a sequência da história, né? Depois você pode ler o capítulo 11 do Evangelho de João, é a ressurreição de Lázaro. Mas no meio dessa história, Jesus faz um desafio à fé. Quando ele diz: todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Lógico que agora Jesus não estava falando da morte física, mas Jesus agora estava falando da morte espiritual. Porque existe a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é a separação da alma do corpo. A morte espiritual é a separação do homem de Deus. E a morte eterna é a condição irremediável daqueles que partem sem Jesus de estarem banidos para sempre da presença do Senhor. Jesus estava falando aqui sobre a morte espiritual. E ele diz: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá espiritualmente, porque já temos da parte do Senhor a segurança da vida eterna. Então quem crê em Jesus tem a segurança da vida eterna, não está mais debaixo da condenação da morte espiritual. Ainda que teremos que passar pela experiência da morte física, mas jamais passaremos pela experiência da morte espiritual, porque a nossa vida já está escondida com Cristo em Deus, diz a palavra do Senhor. A nossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Por isso, nós podemos ter a segurança plena de que estamos com Cristo. Mas Jesus pergunta: crês tu isto? Se você não crê, você precisa repensar a sua fé nesta manhã e quem sabe seja hoje a oportunidade para que você deposite a sua confiança em Jesus, para que você receba Jesus como seu Salvador pessoal, para que você também tenha a segurança da vida eterna. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque Jesus é a ressurreição e a vida.
Obrigado, Senhor Deus, porque todo aquele que crê em Jesus tem a certeza da vida eterna. E já não estamos mais debaixo da condenação da morte, porque segundo a tua palavra, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da condenação e da morte. Te agradecemos, ó Deus, porque a nossa vida já está escondida com Cristo em Deus. E que hoje seja uma excelente oportunidade para que possamos compartilhar da vida em Cristo com as pessoas que estão à nossa volta. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?